Vamos dar continuidade. Capítulo 1, versículo 24. Capítulo 1, verso 24. Espero que não encha tudo, aí nós vamos ficar todo mundo dormindo aqui, né? Vou ficar estudando até amanhã. Já tem comida, né? Janta está garantido. Tem tudo. Quem pode ler o versículo 24, por favor? Capítulo 1, verso 24. Do versículo 24 ao versículo 29, o apóstolo Paulo vai falar do ministério dele, né, em Cristo Jesus. No começo da carta ele se apresenta, né, e depois ele vai falar qual era a função do apóstolo Paulo aí, né, a importância que ele tinha aí para a igreja, porque, vale frisar, ele não conhecia os irmãos que lá estavam, ele ouve falar por Epáfras, ele não sabia, ele não conhecia os irmãos pessoalmente, ele não tinha ido até lá. Aí ele começa assim, verso 24, ele parou no verso 23 de falar, exaltou Cristo, né, o caráter de Cristo, Cristo é o suficiente, Cristo foi fundamental, é o cabeça da igreja, né, fundamental para a igreja, e ele é o suficiente para a salvação, ponto. Aí no verso 24 ele vai dizer assim, agora eu me alegro, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. Primeiro ponto aí, a parte A do versículo, ele diz assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Já é um tema difícil, né? Principalmente nos dias de hoje, se alegrar no meio da dificuldade, né? Me alegro no meio do sofrimento, me regozijo no meio do sofrimento. Ele vai dizer assim, né? O meu sofrimento por vós, né? Por vocês. Ele estava sofrendo por causa da igreja, não é isso? Paulo estava preso, não é porque ele aprontou alguma coisa, porque ele fez coisa errada, é pela igreja, pelo corpo. Mas o que eu acho lindo aqui que Paulo fala, né? Eu me regozijo, eu me alegro nos meus sofrimentos, né? E quantos de nós aqui conseguimos nos alegrar no meu sofrimento? A primeira coisa que acontece com a gente é se abater, né? A primeira coisa que acontece com muitas pessoas é desistir no meio do sofrimento. Mas Jesus tinha dito isso para eles, né? Vocês vão sofrer por amor de mim. Vocês serão perseguidos por amor de mim, vocês serão presos por amor de mim, vocês... Se tem uma coisa que Jesus ele tinha deixado bem claro para os discípulos, é que aqueles que decidissem o seguir, e é por isso que poucos decidiam seguir Jesus, é que havia o sofrimento, né? E Paulo estava sentindo isso na carne dele, né? Não somente, ele vai dizer assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, né, eu estava estudando isso aqui, até compartilhei com as meninas lá em casa. Às vezes as pessoas, mesmo não tendo sofrimento, ela não tem alegria de vir para o culto, né? Ela não tem alegria de estar aqui adorando o Senhor, mesmo sem o sofrimento de antigamente. Ou então a primeira coisa que passa, qualquer sofrimento que a gente passa, né? A primeira coisa que a gente decide, não vou para o estudo não, estou chateado, não vou para o culto não, né? Aí a gente pega a comparação do sofrimento, não querendo desprezar o sofrimento de ninguém, mas aqui Paulo estava sendo preso, Paulo estava sofrendo na carne, por fazer o bem, por fazer o correto, né? Então, algumas pessoas às vezes passam por sofrimento por consequências erradas nossa mesmo, né? A gente passa por alguns sofrimentos porque fez coisa errada por consequência minha, né? E eu não quero mais fazer a vontade do Senhor, né? Então, uma coisa que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo é se alegrar no meio do sofrimento, que é o mais difícil, irmãos. Ficar feliz quando tudo vai bem, né? Quando as coisas estão caminhando, é fácil, mas e no meio do sofrimento? E você adorar Jesus no meio do sofrimento? E você se sentir alegre no meio da situação ruim, no meio da dificuldade? Porque a gente falou sobre isso aqui, Paulo não sabia, ele sabia, tinha convicção que o ministério dele não ia parar por ali, mas ele corria sério risco de morrer ali, ter sido decretado já ali, estava preso, era uma ameaça ao Império Romano, Paulo pregando o evangelho, a igreja crescendo pra caramba, fazendo discípulos como Epafrodito, trabalho continuando, ele recebe a carta de que o trabalho estava sendo maravilhoso lá em Colossos, né? Ele deu continuidade, o evangelho crescendo, né? Então, Paulo era uma ameaça muito grande aqui, para aqueles que adoravam outros deuses, né? Então,
Mas ele diz assim, eu me alegro nos meus, dos meus sofrimentos. E não é a primeira vez que ele fala isso. Na maioria das cartas de Paulo, ele vai falar assim, eu me alegro no meio do sofrimento. Eu me alegro por sofrer por Jesus. E servir Jesus é passar pelo sofrimento, muitas das vezes. A gente precisa entender isso. Tem coisa que é consequência nossa, tem coisa que realmente a gente vai passar por servir Jesus. Vamos sofrer por servir Jesus. Não é isso? Vocês querem comentar alguma coisa até aí? Querem falar um pouquinho sobre sofrimento? Sim, sim. É forte, né? Tem muitas pessoas que têm medo de seguir Jesus, né? Porque tem medo do sofrimento. Né? Às vezes já vi pessoas falar assim, não vou não, porque é uma perseguição, é começar a fazer as coisas, começa a acontecer um monte de coisa errada, né? Um monte de coisa com a minha família, um monte de coisa comigo. Bem-vindo ao clube de Jesus. Né? É abrir mão realmente. Né? Mas a gente tem que se alegrar no meu sofrimento. Isso que é difícil. Né? Mas a gente precisa se alegrar. Quem pode ler o verso 25? Por favor. Ele vai continuar, né? Na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Aí ele vai dizer, verso 25. Ele vai dizer, né? Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Foi confiado ao apóstolo Paulo, né? Escolhido pelo próprio Deus para ser o ministro da palavra do Senhor. Aí eu comecei a me perguntar, né? O que nós temos feito com aquilo que nos foi confiado a fazer? O que nós temos feito com aquilo que foi confiado em nossas mãos, dentro do corpo, a fazer e a gente não está fazendo? Porque isso tem que ser cumprido. Independente do que aconteça, Paulo fala assim, a qual me tornei ministro de acordo com a dispensação, né? A vontade do Senhor, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aí ele vai dizer no 26, o mistério, depois eu falo do mistério, né? Mas vamos parar aqui. O que nós temos feito com aquilo que foi confiado em nossas mãos? Eu lembro da parábola dos talentos, né? Eu lembro dos dons, que a Bíblia foi pregado recentemente, falado sobre os dons, os talentos que nós recebemos. Paulo, ele recebeu um talento, recebeu um dom para pregar a palavra. E aquilo que ele recebeu, né? Ele estava fazendo, né? Ele vai dizer, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ele sabia da importância que tinha esse ministério dele, de pregar a palavra. Ele sabia o que ele ia passar, ele sabia da importância que ele tinha em Cristo Jesus. E ele vai dizer assim, que me foi confiado, o ministério que me foi confiado foi esse por Deus. Qual foi o ministério que foi confiado para nós, né? Perante o Senhor. Qual foi o ministério que o Senhor confiou em suas mãos para você fazer? E cada um sabe, né, qual é o seu dom. E a gente tem negligenciado. A gente sabe o que tem que fazer e não faz muitas das vezes. Aí o corpo, por isso que muitas vezes um vai começar a fazer mais do que o outro, né? Vai ter que estar, o senhor estava falando aqui, né, agora, o irmão não veio, né, trazer a mensagem domingo, né? Tinha que ter alguém preparado, e aí? Se um olhar para o outro e falar assim, eu não. Não, foi confiado em nós, né, a palavra do Senhor. Sim, o soldado, ele tem um treinamento, um preparo para aquilo ali. A gente tem que andar armado já, preparado para aquilo ali, porque pode ser uma pregação ali de um púlpito, né, lá em cima no primeiro dia da semana, pode ser um estudo, pode ser um ensino, pode ser um evangelismo com alguém, né? O problema disso aqui, irmãos, é que a gente às vezes negligencia. E hoje esse ministro da palavra, né, que a gente vê o apóstolo Paulo, isso é praticamente para todos nós, pregar a palavra, né? Nós somos ministros da palavra também. E nós carregamos, né, hoje o evangelho, então dá para ver a dedicação do apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim, eu vou repetir de novo, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiado a vosso favor. Foi confiado sobre mim, né? Deus, ele confiou em mim, Jesus me preparou para isso, né? Foi confiado em suas mãos, para que ele passasse pelo que ele estava passando, para que o evangelho continuasse crescendo
para que a palavra chegasse em outros lugares, as congregações, né? Então, uma pergunta para nós nessa noite, né? O que foi confiado em suas mãos? Você acha que o Senhor confiou nas suas mãos? E não é somente relacionado à igreja também, né, irmãos? Tem a sua família que foi confiada pelo Senhor, né? Você que é o cabeça do seu lar e o sacerdote, né? A esposa como mãe, né? Os filhos. O que foi confiado para nós? Para que nós possamos cuidar, né? Temos que fazer, e Paulo vai dizer, né? Tudo aquilo que você fizer, faça de todo o vosso coração, não para o homem, mas sim para Deus. Né? A Bíblia vai mostrar para nós que tudo que nós viemos fazer, vem fazer sempre o melhor para o Senhor, né? O verso 26, ele diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Qual era esse mistério que o apóstolo Paulo estava falando? Oi? Sim, é isso aí. Porque foi revelado, né? Isso. E esse ele foi prometido, né? Lá atrás. Né? Eles estiveram ocultos nos séculos passados. Depois ele é revelado para quem? Para eles, não é isso? Esse mistério é chamado Cristo Jesus. Paulo vai falar assim para os irmãos: olha, presta atenção. Eu vou continuar lendo aqui. Aos quais Deus quis dar o conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse mistério, né, que foi revelado para eles aqui é Jesus Cristo, né? Até então era um mistério lá, né? Era falado pelos profetas, mas quando ele chega, ele era tão mistério que ele tentou ser adivinhado por alguns judeus. Por isso que alguns ficaram frustrados, né? Quando o mistério foi revelado, esse aí que é o mistério que tanto falavam. Ele foi desprezado por isso. Mas quem entendeu quem era o Messias, né, quem entendeu realmente o verdadeiro... E olha que Jesus, ele foi revelado fazendo sinais e maravilhas, né? Ele se revelou fazendo sinais e maravilhas para quem estava ali com ele, né? Para multidões, né? Então, esse mistério chama-se Jesus Cristo, né? Ele foi revelado entre os... Era, né, um mistério nos profetas, já falado pelos profetas. A gente lê hoje, a gente já sabe, né? Já tem entendimento, mas para eles ainda não tinha a Bíblia, mas depois eles vão conhecer esse mistério, Jesus Cristo. Aí ele vai dizer no 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério, entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Hoje, tem pessoas aí fora que elas não têm um entendimento ainda, soldado, quem é esse Jesus. Jesus ainda é um mistério para as pessoas, aqueles que não conhecem Ele profundamente, certo? Ele continua sendo um mistério, porque as pessoas não leem a Bíblia, dona Jane. Inclusive tem lugares que é falado de Jesus, mas não esse Jesus que a gente conheceu, o Jesus da Bíblia, o Jesus que veio para salvar, o Jesus que veio para nos trazer a salvação, nos dar vida, nos reconciliar com o Pai. Esse Jesus da Bíblia, ele ainda é um mistério para muitos. E olha que Paulo fala, Deus quis dar a conhecer a qual seja a riqueza da glória deste mistério, entre o gentio, isto é, Cristo, Cristo em mim, a esperança da glória. Agora esse mistério vai ser revelado através de quem? Quem vai apresentar esse mistério para as pessoas? É a gente. E mais do que falar, é verem Cristo em nós. Paulo está dizendo assim, eles precisam ver Cristo em vocês, porque ele falou nos textos anteriores, ele falou sobre Cristo, certo? Ele exaltou. Cristo tirou vocês do pecado. Cristo reconciliou vocês com Deus, né? A gente leu na semana passada. Antes vocês eram inimigos, hoje vocês são filhos de Deus, né? Cristo hoje habita em vocês. Esse Cristo habita em vocês, né? E ele vai exaltar Cristo mais uma vez, ele vai falar assim, a riqueza da glória, né? Esse mistério hoje, irmãos, ele é revelado, que infelizmente acontece nos dias de hoje o que estava acontecendo aqui. Acho que até muito mais, inclusive, porque são vários ensinos hoje, né? Tantas pessoas, cada um ensina uma coisa, um teve uma visão, outro teve uma visão, e ficou uma salada de fruta terrível, as pessoas ficam confusas, como os colossenses ficaram aqui também. Mas o verdadeiro Jesus, né, esse mistério, ele vai continuar sendo revelado hoje na nossa vida para as pessoas. Era para eles aqui, para os colossenses, eles vão ver esse Cristo em vocês, eles vão ver esse Cristo habitando em vocês, né, as atitudes de vocês, o que foi passado para vocês. Ele vai dizer assim no 28, o qual nós anunciamos
advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, ele vai ser apresentado em nós. Então a gente tem que ser perfeito. O que quer dizer a perfeição? No grego, eu estava vendo no original, perfeição deixa eu puxar aqui para me lembrar. Verso 24. Quando ele fala de perfeição, perfeito. Na tradução, né, original, está escrito assim, se escreve assim, né, teleios, né, ou telios, como seja, né, eu não sei falar grego, né, mas quando ele fala dessa perfeição, é importante a gente aprender isso, né, quando ele fala de perfeição, isso tem a ver com maturidade espiritual, crescimento espiritual. Por isso que Paulo bate tanto, quando ele escreve as cartas, para que eles tivessem o desejo, né, a alegria de continuar crescendo espiritualmente. Porque uma pessoa, quando ela vai ficando madura espiritualmente, dificilmente ela vai ser enganada. Ela não vai ser enganada porque ela conhece a palavra. Ela não vai ser somente uma ouvinte da palavra, um conhecedor da palavra, ela vai ser um praticante da palavra. E isso vai juntar o que ele diz, Cristo em nós. Para que esse Cristo seja revelado em nós, a gente precisa crescer na fé. A gente precisa amadurecer na fé. E amadurecer na fé, irmãos, é buscar o amadurecimento. E buscar o amadurecimento, não só vem o conhecimento, é um pacote, vem o conhecimento, mas também vem as dificuldades. Porque quanto mais você vai ficando maduro na fé, o que nos ajuda a amadurecer na fé também, é as coisas que a gente passa muitas das vezes. Lógico, o conhecimento da palavra, a teologia e as dificuldades que a gente vai passando. Por isso que você tem que se alegrar no meio da dificuldade. Entende? Algumas coisas que a gente passa, não é a primeira onda que bate, a gente vai desanimar. Não, eu vou continuar buscando o crescimento. Porque a primeira coisa que acontece de ruim com a gente quer largar Jesus. Quer abandonar o barco, quer deixar Cristo. Né? Eu tenho que tirar alguma coisa da minha vida, vou tirar Jesus. Ele é o mais importante para nós. A Bíblia fala que se você colocar a sua fé, a nossa fé firmada na rocha, chamada a rocha Cristo Jesus, né? Ela vai vir as ondas, né? Vir as dificuldades, vai bater em você, ela vai. Agora, se ela não estiver em Cristo, eu sem Cristo, vou pôr dificuldade, vou ficar sem Cristo, que é melhor. Primeira marolinha que bater no seu castelinho de areia vai derrubar tudo. Aí desanda. Né? Então, quando ele fala, ao qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Né? Perfeição, não existe ninguém perfeito. O único perfeito foi Jesus. Mas a gente tem que buscar maturidade espiritual. Né? Aí ele vai dizer no 29, para isso é que eu também me afadigo, ele vai dizer, né, eu busco, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo fala assim, né, às vezes a palavra me afadigo, né? Tem alguma tradução diferente aí do afadigo? Verso 29. Olha aí. É por essa razão que me esforço, empenhando-me o máximo de acordo com a sua eficácia, que opera poderosamente em mim. O apóstolo Paulo, ele se esforçava, continuava se esforçando para continuar, né, firme, para continuar crescendo, para continuar evoluindo, para continuar mostrando Cristo, né, na vida dele também. Então, irmãos, eu não me lembro qual o texto que diz que o reino é conquistado à força, né? O maior sacrifício já foi feito por Cristo Jesus. Agora a minha parte é eu me esforçar para que eu venha aprender, crescer, né, colocar a palavra do Senhor em prática, para que eu possa andar todos os dias com Jesus, né, para que eu possa alcançar o meu maior objetivo, o nosso objetivo que é ser salvo. Então, requer um esforço da gente também. Né? Tem que ter o nosso esforço. Mas eu não consigo, né, não entendo. Mas, pega um celular moderno, né, e sabe mexer rapidinho, né? Você fala, como é que ele entende o mais difícil? Como é que entende uma coisa que é mais difícil na tecnologia hoje? As pessoas mexem em tudo, né? Elas têm uma facilidade para aprender as coisas do mundo, mas as coisas de Cristo é mais difícil. Isso é falta de esforço. Quando a gente quer, a gente aprende. Quando a gente quer, a gente busca. Né? Jesus já fez a parte dele. O sacrifício maior já foi feito. Paulo trazendo para os Colossenses assim, presta atenção. Esse ensino que eles estão trazendo aí fora, né, o que vocês aprenderam é a fonte da vida. Vocês aprenderam direto da fonte, ele é a fonte da vida. Lembra que ele fala para a mulher samaritana? Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Vocês beberam da água que sacia vocês. Vocês receberam da fonte, vocês receberam de uma água
Vocês têm o privilégio que vocês beberam de uma água que é direto de Cristo, né? Como ele também aprendeu. Então se esforcem para continuar crescendo e colocar isso em prática. Ninguém é maior do que ele. Ninguém vai fazer mais do que Cristo fez, né? Ele foi o Cordeiro Santo, ele era a promessa feita por Deus lá em Abraão, ele era antes de todas as coisas, ele já estava lá, né? O homem pecou, o plano de Deus veio, Jesus, vocês aprenderam dele. A Bíblia diz lá em João, né, imagino eu, Paulo, né, no momento das falas dele, né, ele dizendo assim, olha, ele é o verbo vivo que desceu do céu, é ele que era o prometido, né? Talvez para alguns foi uma frustração ver esse homem de origem humilde, de família pobre, andando aí num jumentinho, né? Esse daí que vinha andando ainda com os fariseus, sentando nas mesas né? E não tendo o melhor, esse aí que é o rei, esse aí que é o Messias, é esse que é o Messias. Paulo está dizendo para eles assim, isso vale muito para nós, irmãos. Nós temos hoje a maior arma que pode ter na mão de alguém. Não é o fuzil que as pessoas andam aí fora, não é o armamento, né, que o senhor Adalto já andou um dia aí fora, né, não é aquela arma, não. A arma mais poderosa que tem para o cristão é essa aqui, porque ela veio de Cristo, é Cristo para nós, né? Cristo, tem uma passagem também que eu não me lembro, que ele fala que o perfeito viria, né? Isso é chamado de perfeito, a Bíblia, Jesus. A preocupação de Paulo, ele vai dizer no verso 28, ao qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, né? Então, Paulo diz para os colossenses, o que vocês têm aí, o que vocês aprenderam, foi direto da fonte, é Jesus, né? Ele é o suficiente para vocês, né? Vocês precisam seguir o que ele está dizendo. Nós estávamos comentando lá em casa, né, que Cristo no corpo, ele é chamado de cabeça, né? Não é isso? O que acontece, quem é que manda no nosso corpo? Não é isso? Se o seu cérebro não mandar as coordenadas, você não consegue mexer nada, não é isso? Por isso que tem a morte cerebral, né? Quando morre a morte cerebral, acabou. Não funciona mais nada. Quando a pessoa tem um derrame, né, ela tem uma sequela que ela fica sem movimentar alguma coisa, não é isso? Porque afetou um pouquinho do seu cérebro. Você perdeu um pouquinho do seu cérebro, que é sangue, né, coágulo no cérebro. Então, se o cabeça não mandar a ordem para o corpo não age. O corpo, ele tem que seguir o cérebro, ele tem que seguir o cabeça. Paulo está dizendo assim, irmãos, vocês precisam seguir o cabeça da igreja, vocês precisam seguir o que Cristo está dizendo, né? Ele é o cabeça do corpo, vocês são o corpo, nós somos o corpo, ele é o cabeça. O corpo faz o que a cabeça manda. O resto que ensina aí fora, ensinamentos de homem, essas doutrinas que estão passando para vocês, é do homem, né? É do homem. Então, o corpo precisa obedecer o cabeça é Cristo, né? O que ele ensinou que é o perfeito, o que Jesus ensinou é o correto, né? Mas está fazendo isso, é o que Jesus falou? Não, então, sinto muito, meu querido, sinto muito. Mas eu saí porque eu me entristeci, foi Jesus que te falou isso? Não, então, sinto muito. Hoje, infelizmente, nos dias de hoje, isso acontece muito, as pessoas seguem o homem, não seguem o cabeça. Por isso que não é corpo, porque não obedece o cabeça, aí fica crescendo tudo defeituoso, né? Aí a ceia não é no primeiro dia da semana, aí tem as coisas da lei, aí tem uma série de coisas que acontecem lá dentro, por quê? Porque não é o cabeça que está mandando. Enquanto o cabeça estiver mandando, o corpo vai andar. É isso, né? Infelizmente as pessoas colocam, inclusive, não sei se vocês já ouviram isso aí, eles falam que o pastor é o anjo da igreja, né? Tem que orar pelo anjo da igreja, se o anjo da igreja falou. E aqui, sabe o que estava acontecendo em Colossenses? Eles queriam que eles adorassem anjos, olha que coisa doida, como as coisas não mudaram daquela época da igreja primitiva do primeiro século para os dias de hoje. Eles queriam que somente ter Cristo, o que Paulo falou está certo, mas somente Cristo não é o suficiente, você tem que agora fazer adoração a anjos, rituais a não sei o que, circuncidar, não. E o que acontece nos dias de hoje? Colocam as pessoas como anjo, como maior que Cristo, fazem do homem falho, pecador, maior do que Cristo. Paulo diz para eles aqui, existe alguém maior do que Cristo? Eu desconheço alguém maior do que Cristo. Por isso que Paulo se orgulhava quando ele dizia assim,
não é um orgulho, esse tipo de orgulho, né? Um orgulho assim ruim, mas ele ficava feliz por saber que ele foi escolhido pelo próprio Deus e discipulado pelo próprio Jesus, né? Ele aprendeu diretamente da fonte também. E a palavra do Senhor, através de Paulo, chega a Epáfras. E o que Epáfras ensina para a igreja lá em Colossos é exatamente o que ele aprendeu com Paulo, que veio de Cristo. Então era a fonte. Deem ouvido ao que vocês aprenderam, o que vocês ouviram de Epáfras, essa é a verdade, porque ele falou de Cristo. Então, por isso que ele diz aqui, né, o qual nós anunciamos, eles anunciaram esse Cristo, eles ensinaram sobre esse Cristo. Então, infelizmente, né, as pessoas preferem ainda o homem do que Cristo, né? Mas isso aconteceu com Cristo no dia da sua crucificação, quando escolhe ainda Barrabás, né? Aí a gente às vezes julga, mas o povo lá, né, tá vendo? Escolheram Barrabás. Hoje a gente também às vezes escolhe outras coisas, troca Jesus por outras coisas. Então Jesus não é o suficiente para nós, né? Não existe nenhum ritual. Paulo está falando, não existe mais nada a ser feito, a não ser vocês obedecerem e continuarem caminhando de acordo com a palavra, fazendo a sua vontade, mas não existe mais nenhum ritual. Não existe mais nenhum tipo de ensino que Deus ia dar para ninguém. É Cristo. Ele é a palavra. Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida nele. Ele é o verbo, né? A palavra reencarnada é Cristo. Ele que veio do céu, né? Então, Paulo deixa isso bem claro para eles. Terminando o capítulo 1, para nós entrarmos no capítulo 2, Paulo vai continuar falando sobre Jesus, né? No contexto do capítulo 2, vocês querem falar alguma coisa, irmão? Estou falando muito rápido? Estou falando demais? Querem comentar alguma coisa? O jogador trabalhou bastante, né? Quer falar aí, Gil? Mas depois dá uma lida, Varano. O capítulo 1 é muito bom. Dá uma recapitulada assim que é maravilhoso. O contexto do capítulo 2, Paulo continua sua carta aos Colossenses, reforçando a supremacia de Cristo, tá? E alertando contra ensinos falsos, filosofias humanas e práticas legalistas que estavam tentando desviar a igreja. O foco é mostrar que Cristo é suficiente para a salvação e a vida cristã. Continua sendo, a gente falou sobre isso, né? Colossenses, né? Efésios trata mais da igreja e Colossenses sobre a supremacia de Cristo. Paulo vai falar sobre isso. Então, ele vai continuar falando. Vamos ler o versículo 1 do capítulo 2, para a gente continuar, porque já vai dar 9 horas daqui a pouco, né? Gil, pega um pouco de água para mim, filho, por favor. Capítulo 2, versículo 1. Tá vendo como bate as coisas, né? A gente falou que Colossenses era próximo de Laodiceia, né? É uma das igrejas que ele também não pôde visitar, né? Era próximo, era um pouco distante de onde ele estava. Então ele não conseguiu chegar até lá, mas ele vai dizer assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia e por quantos não me viram pessoalmente. Muitos não conheceram o apóstolo Paulo pessoalmente, assim como a gente também, né? Receberam as suas cartas, mas não sabia quem era ele. Sabia de ouvir falar e daqueles que começaram o trabalho, né, nas devidas cidades, né, nessas regiões. E eu acho lindo a preocupação do apóstolo Paulo com os irmãos, né? Paulo, ele era presbítero, irmãos? Ele tinha qualificação para ser presbítero? Ele tinha qualificação para ser presbítero? Não tinha, mas ele fazia mais do que um presbítero. A dedicação do apóstolo Paulo, ele expressa sua preocupação ali, né, pastoral, né, vamos dizer assim, mesmo sem ter conhecido todos pessoalmente. Ele intercede e luta em oração por eles, né? Eu fiquei lendo isso aqui, eu fiquei maravilhado, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de ter um cuidado com a pessoa que está do nosso lado. Paulo não viu esses irmãos. Sim, sim. Ele falava que, acho que é em Gálatas que ele fala isso. Ele queria estar tanto lá que ele sentia tanto não estar lá com os irmãos que ele sentia
aflição, né, dentro dele, ele sentia dor na sua carne. Mas como é que uma pessoa não conhece você, né, e ama você dessa forma? O Paulo está mostrando o relacionamento que ele tinha com Cristo e que Cristo tinha com ele também. Porque a gente viu Cristo. Como é que você ama alguém que você não vê? Pela fé, né? E Paulo tinha algo em comum com os colossenses, a fé em Cristo Jesus. Eles eram irmãos em Cristo. Mas eu acho isso maravilhoso porque às vezes a gente não consegue se compadecer, né? Não consegue amar o irmão que a gente está aqui direto. E Paulo ele mostra o amor para um irmão que está lá em outro lugar, ele nem sabia quem eram os irmãos, não conhecia os irmãos pessoalmente, mas já fazia parte da família na fé dele, fazia parte do corpo junto com ele, né? Ele demonstra a preocupação e esse amor, né? Ele diz assim: eu gostaria que vocês soubessem quão grande luta tenho enfrentado por vós, né? E realmente, quando ele fala nos versículos anteriores, que a gente leu no capítulo 1, verso 24, ele vai dizer, né, que ele estava se alegrando e estava sofrendo por eles. Paulo era o centro para Satanás, né, para o Império Romano, para aqueles que não queriam que a igreja crescesse. Paulo era o alvo principal. Paulo estava na linha de frente, né, e ele aguentou todas as pancadas, todo o sofrimento pela igreja, pela vida dos irmãos também, né, ele não transferia a responsabilidade, né, ele ainda tinha tempo ainda de pregar para os soldados que estavam acorrentados ali com ele, né, cuidar da sua vida espiritual e ainda cuidar dos irmãos que estavam longe. Que maravilha, né? Como é que pode isso? Ele não tinha qualificação, segundo a Bíblia mostra, porque ele não era casado, né, naquele momento, não tinha filhos, né? Ele não era um presbítero, mas ele tinha um cuidado, um amor. Aí eu pergunto para vocês, né? É uma pergunta, mais uma colocação também. Como é que as pessoas se apegam tanto, né, ao ser humano que não oferece, às vezes, nem metade do que eles recebiam aqui, desse homem que era apóstolo Paulo e do próprio Cristo Jesus? Sabe o que Paulo estava fazendo? Ele estava simplesmente passando aquilo que ele recebeu de Cristo, que não era somente o conhecimento, mas era o amor fraternal, o amor ágape, né, o amor de Cristo realmente para as pessoas. Por isso que ele vai bater bastante para que a igreja andasse unida em amor, porque a principal característica da igreja era o amor, era a unidade, era o junto, né? Ele mostrava essa unidade mesmo não estando junto. Coisa maravilhosa, né? Então, ele vai começar o versículo: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta tenho por vós, pelo que estão na Laodiceia e por quantos não me viram pessoalmente. Versículo 2: para que seus corações sejam consolados, estando unidos, olha o que ele vai falar, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, né? A verdadeira unidade da igreja vem do amor e do entendimento correto de quem é Jesus, né? E o ministério revelado, né, é Jesus Cristo. Ele vai usar mais uma vez a palavra plenitude, né? Nós falamos sobre isso, o conhecimento pleno. O que é o conhecimento pleno? Vocês lembram? O que é o pleno conhecimento? Fizemos um desenho aqui, vou fazer de novo aqui, o soldado fez, vamos ver se está certo. Era isso, né, soldado? Como é que era? Senão vocês não vão ver. Depois eu apago. Fazer aqui, né? Era isso? Não era assim? Como? Faz um quadrado, né? É isso? Não precisa tudo. Tá. Fé? Conhecimento. Conhecimento. Pleno. É isso? Justiça de Deus. Aí, as pessoas só acham que isso aqui só é o suficiente, né? Não é isso? Só a fé. Aí, se a fé não vier com conhecimento, o conhecimento pleno, né? Você não alcança a justiça de Deus. Sabe por que algumas pessoas não crescem na fé, não amadurecem espiritualmente? Porque não buscam o pleno conhecimento. Só a fé tá bom, né? A fé, eu tendo fé aqui em Cristo, eu ficar aqui sentadinho aqui de boa, eu estou tranquilo, tá tudo bem. Não,
se não a fé não chegar ao pleno conhecimento, eu não alcanço a justiça de Deus, né? Então, fé, porque fé, irmãos, um monte de gente tem fé, não é verdade? Se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai falar que tem fé, ela não sendo cristão, não, ela vai falar assim, eu tenho fé, ela tem fé em alguma coisa, né? Mas ela não tem o pleno conhecimento, ela não tem o pleno conhecimento, ela não consegue chegar aqui. Por que muitas pessoas não vão chegar no céu? Porque só tem a fé, aí não lê, não estuda, não busca o conhecimento, o pleno conhecimento, que o pleno conhecimento é chamado de, ele vai usar o termo, nós falamos na semana passada, quando você transbordar, você passa, o pleno conhecimento, quando ele fala de pleno conhecimento, é você conhecer e você colocar isso em prática, esse conhecimento, você transbordar desse conhecimento. Aonde você estiver, o que você tiver, você transbordar desse conhecimento. É a fé com conhecimento, a prática, para chegar na justiça de Deus. Por isso que muitos não chegam. Aí não recebe a justiça de Deus. E hoje a fé, né, que você fala as coisas, eu tenho fé que meu filho vai sair das drogas, eu tenho fé que meu marido vai se libertar da bebida, eu tenho fé. A fé dessas pessoas é baseada na transformação de vida aqui, né? Sim. Somente aqui, né? E Paulo vai falar, né, que esperar em Deus somente nas coisas daqui, eu sou o pior, né? Dos miseráveis, dos pecadores, né? Sim. Então hoje a fé que as pessoas falam aí fora é a fé as coisas daqui, né? Uma mudança aqui, né? Na visão deles. Exatamente. A fé sem conhecimento, ela não tem frutos, porque a justiça de Deus está reservada para aquelas pessoas que têm um pleno conhecimento. Sim. E o maior erro, até dentro da igreja, é a falta de conhecimento. Aí eu tenho conhecimento, não, você tem um conhecimento básico. Você conhece o batismo, você conhece a ceia, você conhece, mas você não conhece as outras coisas que estão incluídas nisso. Uhum. Que é o amor ao irmão, Sim. o amor à palavra, o amor à sociedade, as coisas que você tem que fazer para que a igreja cresça. O amor à obra. O amor à obra. É isso aí. Entende? Então a pessoa não vai receber a justiça de Deus. E Sim. o que é a justiça de Deus? É aquelas bênçãos que tem lá em Efésios, né? Que estão aguardadas lá no céu, muitas bênçãos, mas nunca vai receber, porque só vai receber aquelas bênçãos quem tiver o pleno conhecimento. Sim. E aí então Deus é rico e vai distribuir à vontade, porque Ele é bom. Sim. Mas Ele é bom para aquelas pessoas que têm o pleno conhecimento, porque Deus é justo, automaticamente Ele dá essas bênçãos para as pessoas. Exatamente. Precisa até de enfrentar uma doença, enfrentar qualquer coisa com conhecimento, porque Tiago ele vem falar, né, que você tem que passar pelas provações com alegria. Sim. E passando pelas provações com alegria, aí você vai receber a justiça de Deus. Tá vendo? Não basta só ter fé, né? Então a gente tem que buscar o pleno conhecimento. Esse conhecimento são ações, né? E aí que entra a passagem também de Tiago, né? Que ele fala, né? Que a fé sem as obras, né? É morta. É isso. Usa muito Abraão, né? Sim. Mas a fé de Abraão tinha obra. Quando ele recebeu a promessa, ele saiu. Ele obedeceu, né? Ele saiu para um lugar não sabido, para o meio do deserto, Sim. enfrentou tudo o que enfrentou, mas ele nunca ficou parado. Ele nunca ficou estático. Não ficou só café, né? Mesmo tropeçando, ele foi até o Egito, foi até os outros povos, Sim. ele não parava. Por isso Deus é justo. Exato. Só de ele ter saído de um lugar para ir para um lugar onde ele não sabia onde era. E no momento em que Deus pede, né? Isaac, ele vai lá e ele fazia o que Deus mandava, né? Então, para a gente chegar no pleno conhecimento, a gente precisa, para a gente obedecer o que Deus quer, né? O que Deus manda, o que Deus quer de nós, como o apóstolo Paulo falou dele, a gente tem que chegar no pleno conhecimento para fazer o que é correto, né? E assim, consequentemente, a gente alcança a justiça, né? Então, não tem como você fazer uma coisa se você não tiver o conhecimento, o pleno conhecimento. Como é que você vai praticar uma coisa? Isso aí acontece no mundo, né? A empresa olha lá e vê seu currículo lá, quer uma vaga para eletricista. Aí olha lá, você não tem nenhuma experiência, não tem conhecimento, você não vai. Mesma coisa com o Senhor, cadê o pleno conhecimento? Né? Então a gente precisa buscar isso, não somente a fé. Né? Acho que já acabou o horário, né?
Caramba. Versículo 2 a gente parou, né? Então, a preocupação do apóstolo Paulo, né, para que ele vai falar novamente sobre isso, né, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, né? Precisamos entender plenamente, né, o mistério de Cristo, o mistério que é Cristo, quem é Jesus, né? Ter o conhecimento, para que esse povo não fosse enganado também, né, pelos falsos profetas. Então, a gente parou no versículo 3, né? Eu vou ler o versículo 3 antes de terminar, porque isso aqui é maravilhoso também. Ele vai dizer assim no verso 3: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ó, vou ler de novo 2: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o ministério de Deus Cristo. Parece que é difícil entender isso, né? Mas não é. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aonde que estão todos os tesouros? Cristo Jesus. Aonde que está eu tinha acabado de falar antes, né? A nossa maior arma, o nosso maior presente, né, que o Senhor nos deu, o Espírito e a sua palavra, irmãos. Ele vai dizer assim, irmãos, prestem atenção. O maior conhecimento, a maior sabedoria, o maior tesouro está em Cristo Jesus, o qual vocês aprenderam. Tirando isso aí, irmãos, é fábula, é história, é invenção do homem, né? Essas coisas que eles estão inventando para vocês fazerem aí, que Cristo não é o suficiente, que tem que fazer um monte de coisa, além de se batizar, além de receber o Espírito, você tem que fazer um monte de ritual, isso aí é coisa do homem. Vocês receberam a sabedoria, o maior tesouro está sobre vocês, a sabedoria maior, Jesus Cristo. Hoje a maior sabedoria para nós é a Bíblia, né? A maior sabedoria, e a Bíblia, ela é completa, né? Você procura, para qualquer área da sua vida que você estiver precisando, a Bíblia ela tem um ensinamento para nós. Qualquer área, para o pai, para o filho, para o marido, para a esposa, para a igreja, para o irmão, para o relacionamento entre irmãos, para o amor, tem tudo na Bíblia. Tudo tem na Bíblia. Então, assim, ele vai dizer, né? O que vocês receberam, né? Ele vai dizer assim, vou ler o 3 novamente. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O tesouro, né, da sabedoria, a maior sabedoria que existiu, né? A maior sabedoria, vocês não vão aprender com mais ninguém, né? Ninguém vai ter maior sabedoria que essa para ensinar vocês o que Cristo teve, né? Então, permaneçam na palavra, permaneçam em Jesus, né? Ele é a sabedoria, ele é o conhecimento, né? Ele é o grande eu sou, né, que ele vai dizer. Então, Jesus Cristo, irmãos, nós precisamos entender isso, né? E eles precisavam entender isso também. Vocês já receberam o maior tesouro, vocês receberam da fonte, não tem, é puro, é de Cristo, né? Então fique com esse conhecimento, né? O que para nós hoje é a palavra, né? Ele disse assim: Cristo é a fonte de toda a sabedoria espiritual, não precisamos buscar filosofias humanas, né? Cristo ele é a fonte de toda a sabedoria, Cristo ele é a fonte de todos os tesouros que tem para nós, né? Jesus. Por isso que eu volto a repetir, eu gosto dessa passagem lá de João que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ninguém pode chegar a Deus se não for por Jesus. Ninguém vem, não é isso? Ninguém vem ao Pai, né? Porque é Ele no Pai, né? Sim. Ninguém chega, né, ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é a porta, né? Ele é o ensinamento. Não existe filosofia, não existe outras coisas maior do que o ensino de Cristo. Vamos terminar, né?